Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. Nós estamos caminhando para a reta final, estamos na reta final da nossa série de sermões Alcançar o Mundo, uma ideia de Deus. E o texto da grande comissão aqui em Mateus é o texto base dessa série. Então, por isso eu convido você a abrir esse texto. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16 até o verso 20, diz assim: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A nossa série foi dividida em 4 partes. Na primeira parte dessa série, nós falamos sobre a motivação da missão. A motivação da missão é a glória de Jesus. Nós fazemos missão, nós pregamos o Evangelho, nós evangelizamos para a glória de Jesus. Não é em primeiro lugar porque as pessoas estão precisando, não, é primeiro porque Jesus é digno de ser reconhecido como Ele é, Senhor, glorioso, soberano sobre todas as coisas. Nós estabelecemos isso na primeira parte dessa série. A segunda parte da série é sobre o mandamento. E aqui nós falamos sobre a autoridade de Jesus. Jesus está dizendo isso: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus é Senhor e Ele deu uma ordem para a sua igreja: vão e façam discípulos, e façam isso em todas ou de todas as nações. Nós precisamos ouvir essa ordem de Jesus e obedecer essa ordem de Jesus. Jesus não está dando uma sugestão, Jesus está dando uma ordem. É interessante que é possível a gente obedecer algo, fazer um certo pela motivação errada. Então é por isso que primeiro nós falamos sobre a motivação. Não adianta você entender, não adianta nós entendermos que é certo, que é correto, que é bom, que é justo pregar o Evangelho, se não entendermos o motivo disso. O próprio Jesus também nos ensina como cumprir esse mandamento. A ordem principal desse texto é o fazer discípulos. Façam discípulos. Mas para fazer discípulos há uma condição, e a condição é ir. Não é esperar que as pessoas venham até nós, mas é ir. É pregar o Evangelho. Nós falamos algumas vezes dentro dessa série, falamos sobre o movimento, o constante movimento de Jesus, o constante movimento dessa que exige essa pregação do Evangelho. Na terceira parte da série, nós falamos então sobre a mensagem da Grande Comissão. E a mensagem da Grande Comissão é a vida de Jesus. Não é uma filosofia, não é um conjunto de regras, não é um código de ética mais elevado, não é algo nesse sentido. A mensagem da Grande Comissão é a vida de Jesus. Como nós iremos compartilhar a vida de Jesus? Primeiro, nós precisamos receber a vida de Jesus em nós. É aqui nessa parte que nós falamos sobre o ensinem a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. Ensinar alguém alguma coisa é fácil, é só você falar. Se você estuda bem o conteúdo, você dá uma lição ali, você ensinou. Mas ensinar a obedecer envolve testemunho, envolve caminhar junto, envolve exemplo. Para ensinar a obedecer a Jesus, as pessoas precisam olhar para a gente, ouvir um conteúdo, mas enxergar um movimento, enxergar um testemunho de acordo com aquilo que está sendo dito. E isso dura toda a vida. Porque quanto tempo será que leva para a gente ensinar
esses novos discípulos, ensinar um discípulo de Jesus a obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou. Quanto tempo leva para isso acontecer? A vida toda. Porque quanto mais aprendemos, mais temos a aprender. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar inventando coisa, ficar inventando o conteúdo, sabe? Ficar pegando que nem esses carinha do Instagram aí, que fica separando as palavras, aí não, porque essa palavra no hebraico, essa palavra no grego, e tira tudo do contexto e descobre uma informação super chocante. E aí vai lá a gente e compartilha no story lá, achando que está abalando. Não é isso. A mensagem de Jesus, a vida de Jesus, não é sobre uma coisa nova, mas é sobre aquilo que foi pregado. É aquilo que Jesus já ensinou. A quarta e última parte, então, dessa série é sobre o mensageiro. Você reparou que são 4 M's, né? Sempre que você olhar para a grande comissão, enxergue isso. A motivação, o mandamento, a mensagem e o mensageiro. Quando estamos falando aqui sobre o mensageiro, nós estamos focando na última parte, então, do versículo 20. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O mensageiro carrega a presença de Jesus. Um verdadeiro mensageiro, um verdadeiro embaixador do Evangelho, um verdadeiro crente, um cristão de fato, ele carrega a presença de Jesus. No domingo passado, nós falamos sobre a postura de Estevão. Alguém cheio do Espírito Santo, e essa plenitude do Espírito Santo gerou nele uma postura de sabedoria, de coragem e de perdão também. Nós vemos Estevão sendo morto, ali condenado à morte, à tijolada, à pedrada, e enquanto ele estava ali sendo apedrejado, ele faz a mesma oração, ou ele faz a mesma declaração que Jesus, as últimas palavras de Jesus. Ele diz: Pai, recebe o meu espírito e perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O mensageiro que carrega a presença de Jesus. Tanto é que tudo indica que Paulo, que estava enxergando tudo isso, é quem diz para Lucas, que escreveu Atos, que o rosto de Estevão naquele momento era como o rosto de um anjo. Porque aquela postura gerou impacto na vida de Saulo. A presença de Jesus gerou impacto na vida de Saulo, o grande apóstolo Paulo. Antes disso ainda, no sermão 13, no 13º sermão dessa série, nós falamos sobre João Batista. Falamos sobre como João Batista foi um mensageiro bem-sucedido. Mesmo perdendo a cabeça, mesmo não tendo feito nenhum milagre, ele simplesmente se tornou uma voz. E ele trouxe a presença de Jesus, ele abriu o caminho para Jesus. Então hoje, o 15º sermão dessa série. Nós vamos seguir quase que imediatamente ali em Atos. Então abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 8. A partir do versículo 26. Atos capítulo 8, a partir do verso 26, e esse será o texto base do sermão dessa noite. Nós iremos falar sobre a disposição de Filipe. Quem achou, diz amém. Quem não achou ainda, diz misericórdia. Tem um povo ainda, vamos esperar um pouquinho então. Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Vamos lá, quem não achou ainda, diz misericórdia. Nós iremos mencionar outros textos ao longo do sermão, mas como esse é o texto base, eu quero dar o tempo necessário para que todos encontrem. E uma vez encontrando esse texto, não feche a sua Bíblia, tá? Continue acompanhando o texto. É essencial que você enxergue no texto aquilo que está sendo pregado. Agora sim, alguém na misericórdia ainda? Não, né?
Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Eu vou ler aqui na NVT, acompanhe por favor aí na sua Bíblia, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. Versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós sabemos que ela é viva, é eficaz, ela possui autoridade, ela é suficiente, ela é inerrante, e é diante da Tua palavra que nós estamos e cremos que o Senhor vai falar conosco essa noite. Cremos que o Senhor nos trouxe aqui para gerar algo novo dentro de nós. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se perdeu? É comum ouvirmos histórias de pessoas que, ao fazer uma viagem longa, principalmente para lugares desconhecidos, é muito comum a gente ouvir que essas pessoas se percam, errem o caminho. Em alguns casos é por falta de habilidade ali com o mapa, ou até mesmo não saber usar bem o GPS, porque para alguns a tecnologia pode ser um mistério. Mas você já se perdeu dentro da tua própria cidade? Bom, dependendo do tamanho da cidade, isso pode ser vergonhoso, né? Se perder dentro da própria cidade. Eu já me perdi algumas vezes, já errei o caminho algumas vezes. Tem alguém que fala assim: ufa, não sou só eu, né? Mas eu já me perdi, calma que eu vou explicar. Eu já me perdi algumas vezes dentro de São Luís Gonzaga. É claro que eu não sou natural daqui, né? Então dá um desconto. Vai fazer 4 anos que eu estou aqui. É bastante tempo, eu sei. Deixa eu explicar. Não me julgue já assim. Eu já me perdi dentro de São Luís Gonzaga não por não conhecer a cidade ou não conhecer o lugar que eu estava. Até porque se perder aqui dentro deve durar bem pouco tempo, né? Porque se você segue uma rua, provavelmente você vai achar algum lugar que você conhece. É difícil se manter perdido aqui dentro. Mas eu já me perdi não por não conhecer o caminho, não conhecer o lugar que eu estava. Na verdade é comum às vezes eu sair de casa e sair aqui na frente
chegar ali no asfalto e dobrar à esquerda, porque é sempre isso que eu faço. Na maioria das vezes é isso que eu faço. Então é comum eu sair de casa e pegar um caminho, sendo que o lugar que eu gostaria de ir é justamente para o outro lado. É comum porque é como se eu entrasse dentro do carro e ligasse um piloto automático dentro da cabeça, e aí só vai. Parece que a cabeça só vai indo e de repente eu percebo assim, peraí, onde é que eu estou indo? A minha esposa é testemunha, porque acontece isso muitas vezes com ela, sendo que na maioria das vezes eu saio sozinho, ela nem testemunha às vezes que acontece isso sozinho. Mas se você perguntar para ela, ela vai confirmar, é muitas vezes. É normal, às vezes a gente ativar o piloto automático na cabeça. Então fique tranquilo, ou ninguém aqui está louco, ou está todo mundo louco, porque muitas pessoas fazem isso. Às vezes, nós estamos tão acostumados a fazer as coisas assim, no automático. Sai sem pensar e já toma um caminho sem sequer discernir qual é o destino, qual é o lugar que de fato queremos chegar. Nos acostumamos a fazer as coisas tanto no automático que perdemos a capacidade às vezes de ouvirmos uma direção nova para as nossas vidas. Aconteceu algumas vezes, alguns irmãos aqui dentro da cidade mesmo, fazerem uma mudança, trocarem de endereço. E aí, às vezes eu digo assim, viu, estou indo aí. E aí eu chegar na outra casa, que não é mais a casa que a pessoa está mudando, que a pessoa está morando. Às vezes a gente se acostuma, e não só no carro. Perceba como nós somos tentados a tentar ganhar tempo em todo o tempo. E por isso a gente liga o piloto automático. E o problema é que nós somos tão bons em fazer isso, que nós expandimos esse costume para todas as áreas da nossa vida. Inclusive para aquela área que nunca deveria ser automática, que é a vida com Deus. É a capacidade de ouvir a Deus. É o costume, é o hábito de discernir aquilo que Deus está falando. A gente vai aprender um pouquinho com o Felipe hoje a respeito da sua disposição. E eu quero dividir esse sermão em 3 pontos. Se tudo der certo, com o nosso técnico lá, o slide vai estar passando aí atrás. E a ideia do slide é apenas para ajudar, porque eu sei que tem pessoas que são mais visuais, então o slide terá algumas informações, terá os pontos. Se você quiser anotar, você pode anotar, inclusive incentivo você a fazer isso. Se você quiser essa apresentação de slide, me peça, depois eu te passo. Se você quiser o esboço que eu estou usando, me peça, depois que eu te passo. Eu faço tudo o que for preciso para te ajudar. Mas não é possível que a gente saia de um culto, onde a palavra de Deus foi pregada, e logo depois a gente pense, eu não sei o que foi dito. Porque muitas vezes o nosso vir ao culto também é automático. Vou lá porque tem que ir, né? Já pensou? Carlos e a Tati viessem para o culto hoje. Não, vamos lá porque afinal hoje é a gente na escala da introdução. Vamos lá, tem que ir, né? E aí só vem. Mas se você perceber, dá uma olhadinha lá, eles estão com as Bíblias abertas, ó, no texto. Essa é a ideia. É a gente ouvir o que Deus tem para falar com a gente. E a gente percebe isso na vida de Filipe. Então vamos lá. Primeiro ponto. Nós percebemos uma disposição em Filipe de obedecer. Dos versículos 29 até o 31, nós vemos aqui o relato de que Filipe recebe uma ordem de um anjo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. O versículo 27 diz que nos dá a ideia de que Filipe imediatamente respondeu aquilo que foi dito a ele. O texto diz, no versículo 27, Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Candace aqui era um título, não era o nome da rainha mesmo, é como se fosse a rainha mãe aqui da Etiópia. Era alguém responsável pelo dinheiro, era como se fosse o tesoureiro daquela nação. O texto segue dizendo que esse etíope
Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu, parece até que de uma forma seca, né? Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe para subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Deixa eu perguntar, você tem ouvido a direção de Deus? Você tem percebido Deus movimentando a sua vida? Você tem percebido, às vezes, estar num caminho e chegar à consciência de que, opa, eu não devia estar aqui. Eu não deveria estar fazendo isso que estou fazendo. Eu não deveria estar falando aquilo que estou falando. Eu não deveria estar andando com quem estou andando, me relacionando da forma como estou me relacionando. Você tem percebido a direção de Deus na sua vida? Opa, até aqui foi tudo bem, mas eu entendo que Deus está movimentando a minha vida de uma forma diferente. Será que faz tempo que Deus parou de movimentar a sua vida? Ou será que faz tempo que você, no automático, perdeu a capacidade de ouvir e discernir uma nova direção de Deus para a sua vida? Talvez algum de nós pense, se um anjo aparecesse, aí seria mais fácil. Porque ver um anjo na frente dizendo, vai para lá, você diz, mas é claro que eu vou, nem que seja por medo. Mas eu vou. Até porque toda vez que a Bíblia se detém a descrever a imagem, as características dos anjos, não é aquela coisinha que a gente vê na TV ou nas revistinhas do Esmilinguido, né? Nem sei se tem anjo na revistinha do Esmilinguido. Mas não é aquela coisinha lindinha ali. É um troço cheio de asa e cheio de olho e cabeça disso e cabeça daquilo, que não é à toa que os homens de Deus que viram essas manifestações caíam de joelhos, prostrados, aterrorizados. Claro que muito mais pela glória que envolvia do que pela imagem, obviamente. Mas o nosso problema não é a falta de anjo, mas falta de disposição em obedecer. É interessante que esse discurso de eu precisaria de mais estímulo, mais incentivo, se acontecesse mais coisas assim sobrenaturais de fato, aí então eu creria. A gente vê esse discurso na boca de Tomé. E a resposta do Senhor Jesus é que muito mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Mas muitas vezes nós valorizamos tanto o exterior e negligenciamos aquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Nós acabamos nos esquecendo que a questão não é a forma que Deus vai usar para nos dar uma nova direção. A questão é se nós vamos obedecer à direção recebida do Senhor. É claro que a base dessa direção ela estará sempre 100% das vezes fundamentado na Escritura. Será fundamentado na palavra de Deus. Não acredite nas vozes da sua cabeça. Deus está me dizendo isso, mas a Bíblia não tem nada para falar sobre isso. Se não tem base bíblica, não é Deus que está dizendo. Porque aquilo que Deus falou está aqui. É claro que Deus não vai dizer, ô Tito, hoje tu dobra para a direita lá no asfalto e não para a esquerda. Deus não vai me dizer isso. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Isso aí já é misticismo daí. Mas a questão é que não é a forma. Se aparecesse um anjo. Se alguém voltasse dos mortos para me falar. Se eu visse o céu aberto, né, como foi o caso de Estevão. Se eu visse alguma coisa. Nosso problema não é o estímulo exterior. O nosso problema é a dureza do coração. Em obedecer. E entender, em discernir o movimento do Senhor para as nossas vidas. A ordem que Felipe recebe aqui é para sair do meio de um avivamento e ir para uma estrada deserta.
Não fuja desse texto, do texto base, mas dá uma olhada aqui junto comigo, a partir do versículo 1 de Atos 8. Eu farei a leitura aqui de alguns versículos, porque eu acredito que vai ser melhor eu ler todo ele do que tentar explicar o contexto. Diz assim, a partir do versículo 1. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando multidões, olha só, Filipe falou sobre Jesus e o versículo 6 diz, quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Gente, que pregador que não quer isso? Você já foi pregar o evangelho para alguém e enquanto você pregava a pessoa demonstrava total desinteresse? Mas aqui diz que ele estava pregando a multidões e essas multidões davam total atenção às suas palavras. Versículo 7 diz, muitos espíritos impuros eram expulsos, era o diabeiro tudo correndo, aos gritos deixavam suas vítimas, muitos paralíticos e aleijados eram curados. Já pensou nisso? As pessoas deitadas nas suas macas, sem poder caminhar, sem poder se levantar, e aí, mediante a pregação do evangelho, a oração, por meio do Espírito Santo, essas pessoas eram curadas, se levantavam, talvez pulando, louvando ao Senhor. O cenário aqui é de um verdadeiro avivamento. Porque, olha o que diz o versículo 8, por isso houve grande alegria naquela cidade. Vou pular aqui o versículo 9, que vai falar aqui de um cara que estava tentando comprar aquilo que o poder do Espírito Santo. Mas o cenário em Samaria era esse. Felipe era o cara nessa cidade. Ele pregou e multidões se converteram. Ele orou e multidões foram curadas. Os endemoniados, tudo curado, libertos. E aí vem um anjo e diz, sai daí. E vai para onde? Por uma terra deserta. Se Felipe ainda estava em Samaria quando o anjo falou isso para ele, significa que ele teria que percorrer mais ou menos uns 190 quilômetros para ir até o sul do Egito, ali o lugar para que o anjo mandou, até Gaza. Se ele já estivesse de volta a Jerusalém, significa que ele teria que correr 80 quilômetros, percorrer 80 quilômetros. Só que a gente está falando isso num tempo que não tinha carro. Não é tipo assim, 80 quilômetros eu vou e volto. 190 é só o dobro. Se não tiver trânsito, eu vou ligeirinho. Mas o que o texto nos sugere, o que o texto deixa claro é que Filipe foi. A distância não foi um empecilho. E também a ordem em si não foi um empecilho. Sair de um lugar onde estava dando tudo certo, sair de um lugar onde estava acontecendo um verdadeiro avivamento e ir para uma estrada deserta não foi um problema para Filipe. Por quê? Porque ele soube ouvir e discernir que era uma direção de Deus. É interessante pensar a respeito disso. É interessante perceber que o próprio Deus guia os seus para alcançarem aqueles que ainda não são. Filipe vai para essa estrada deserta e ele encontra um homem que tinha percorrido aproximadamente 2.000 quilômetros, numa época que não havia carro. Mas estava de carruagem, mas são 2.000 quilômetros. Ele veio da Etiópia até Jerusalém, aproximadamente 2.000 quilômetros de distância. Algumas lendas, literaturas daquela época, vão dizer que aquela região de onde esse etíope veio era o fim do mundo. Sabe quando tu pensa numa cidade e diz assim, essa cidade é o fim do mundo?
Por exemplo, eu sou natural de uma cidade chamada Giruá, que tem 16, 17 mil habitantes. Quando as pessoas ouvem falar dessas cidades lá, é o fim do mundo. Eu digo, não, não é. Eu prefiro dizer então que é o começo. Mas o fim não. Me fala mal da minha cidade natal. Mas era uma cidade, era um lugar de pouca importância. E havia, naquela época, 2 estradas para chegar até lá. Uma mais movimentada e uma deserta. E o anjo diz, vai para a deserto. Sai do meio do movimento todo que está acontecendo. Sai do meio do avivamento todo que está acontecendo. E vai para um lugar que ninguém gostaria de ir. Vai para um lugar que provavelmente não vai ter ninguém. Provavelmente na nossa perspectiva, né? Porque Deus chamou Filipe para alcançar alguém que ele já estava preparando para ser alcançado. Esse homem etíope tinha ido a Jerusalém em busca de Deus. O texto diz que ele foi participar das festas sagradas, né? Da celebração sagrada. Mas ele certamente não havia encontrado aquilo que estava procurando, pois ainda procurava por algo mais. O texto diz que ele ainda estava lendo, e lendo em voz alta. Quando eu estou brigando com um texto da Bíblia, normalmente eu leio ele em voz alta, para entender um pouco melhor do que ele está falando. Se você quer entender melhor um texto, você quer gravar um texto, leia ele em voz alta. Faça esse exercício com Salmos, por exemplo, com Provérbios, é abençoador. O texto diz que ele lia em voz alta um trecho, um pedaço ali então, do profeta Isaías. Numa época onde não tinha todas essas cópias que a gente tem hoje. Uma cópia, um manuscrito de um livro sagrado, era horrível de caro. E esse camarada compra. Ele adquire um exemplar próprio. Tanto que ele estava levando de volta para sua terra. Por que a gente assume que ele não encontrou tudo aquilo que ele procurava? Porque a lei judaica, ela proibia que um eunuco participasse das reuniões sagradas. Pelo menos não na sua completude. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1 vai dizer isso. Os eunucos eram proibidos de participar das reuniões sagradas. Mas, em Isaías, capítulo 56, no versículo 3 até o versículo 5, é profetizado uma bênção sobre os eunucos. O texto que esse eunuco estava lendo, ele se encontra em Isaías 53. Provavelmente ele já tinha lido até o 56 e estava lendo novamente. Ele sabia disso. Mas olha o que diz em Isaías 56, do versículo 3 até o versículo 5. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga, o Senhor jamais me deixará fazer parte de seu povo. E não permitam que o eunuco diga, sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro. Pois assim diz o Senhor, eu abençoarei os eunucos que guardarem meus sábados e fizerem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei, dentro dos muros da minha casa, um memorial e um nome muito maior que filhos e filhas. Pois o nome que lhes darei é permanente, nunca desaparecerá. O eunuco era alguém que tinha sido castrado, ou seja, ele não teria descendência. E havia um pavor dentro disso, eu vou morrer e a minha história vai se terminar. Mas a própria mensagem de Isaías está falando algo a respeito disso. De que mesmo que a lei outrora disse que esse tipo de gente não poderia fazer parte do povo de Deus, o próprio Deus está dizendo, chegará o dia em que vocês entrarão para dentro dos muros, vocês receberão um nome, e esse será um nome permanente, um nome eterno. É interessante pensar como Deus guia Filipe para encontrar esse cara. Da mesma forma, nós devemos ter em mente que há pessoas ao nosso redor que precisam de Cristo. E isso não é por acaso. Não é por acaso que você está cercado de pessoas que não conhecem o Evangelho. Não é por acaso que você está cercado de pessoas que vivem na imoralidade. Seja lá qual for o tipo. Não é por acaso que você vive entre pessoas que falam palavrão, que brincam com piadas sujas, que mentem, que roubam.
Não é por acaso que você está inserido no meio de pessoas que não amam a Jesus, que se desfazem do Evangelho. Talvez até algumas que duvidam da existência de Deus, ou que acreditam, mas julgam que Ele não é importante, não é digno de atenção. Mas não é por acaso que você está aí, aonde você está. Porque onde você está faz parte de um movimento de Deus. E não é um movimento por acaso. Deus prepara os seus para alcançar aqueles que ainda não são. Ele vai fazer isso através de quem? Dos seus. Então a grande questão é: eu sou do Senhor? Porque se sou, então é através de mim que Ele vai alcançar. Não é por acaso que você trabalha com as pessoas com quem trabalha. Não é por acaso que a sua família é essa família que é. Não é por acaso que os seus filhos são do jeito que são. Não é por acaso que os seus pais, seus avós, seus parentes, não é por acaso. Isso faz parte de um movimento de Deus para gerar salvação na vida dessas pessoas. Mas não basta apenas ouvir a direção. É necessário uma aproximação. O texto diz claramente que Felipe ouviu e foi. Ele se colocou no caminho. Mas essa aproximação, ela exige um esforço a mais. Não é só a gente chegar no lugar que a gente acha que Deus mandou e dizer assim: pronto, estou aqui, agora Deus que faça. A soberania de Deus, o agir soberano de Deus não exclui a nossa responsabilidade. Na verdade, se concretiza através da nossa responsabilidade. É importante a gente entender isso, que não adianta ouvir, não basta ouvir a direção, mas é necessário uma aproximação. Felipe ouve e ele diz, o Espírito Santo fala a Felipe: aproxime-se da carruagem. Como é que você se aproxima de uma carruagem que está viajando, numa estrada deserta? Será que estava no trotezinho? Bem devagarinho, quase parando? Provavelmente ele teve que correr. Independente disso, a título de ilustração, vale a pena a gente pensar aqui no esforço que Felipe teve que fazer para essa aproximação. O esforço que muitos de nós precisamos fazer para nos aproximarmos daqueles que sabemos que Deus nos moveu, muitas vezes não é de distância, mas é de preguiça, é de relacionamento, é de exposição. Envolve a gente abrir mão do nosso orgulho, abrir mão do nosso ego. É por isso que muitos de nós param no meio do caminho. É por isso que muitas vezes você ouve, você tem certeza que Deus está mandando você falar com alguém, e você vai. Mas chegando lá na hora, falta o quê? A aproximação. Você fica lá, plantado que nem um poste, esperando que alguma coisa te tome e fale através de você, e depois você acorda e pensa: olha, foi tão poderoso que eu nem sei como é que foi. Não vai acontecer assim. Não vai acontecer assim. Em Atos capítulo 2, quando acontece aquele episódio sobrenatural do Espírito Santo caindo sobre os apóstolos, e eles falam ali línguas, outros idiomas, para que todos os povos que estavam ali pudessem entender no seu próprio idioma, quando depois questionado a respeito disso, eles explicam o que estava acontecendo. Porque era algo consciente. Deus não vai te tomar e te levar num transe para que depois você acorde atirado num lugar e pense: nem sei o que aconteceu. Não vai acontecer. Exige de nós essa responsabilidade de aproximação. Não adianta a gente só entender o que Deus quer, se não fazer isso de fato. Obediência pela metade é desobediência inteira. Ah, mas eu entendi que Deus quer de mim isso. Tá, e aí? Não, eu entendi. Tá? E aí? Não, é só isso. Então você ainda é um desobediente. Porque não basta só entender. Precisa fazer, de fato, aquilo que Deus espera de nós. Essa aproximação diante daquelas pessoas que nós desejamos pregar o Evangelho, ela precisa ser sensível e não suscetível. Porque já pensou se fosse eu e você fazendo essa pergunta para o etíope? Por acaso você compreende o que está lendo? E aí o cara diz assim: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Talvez muitos de nós já falem assim: então tá, então.
Vai com Deus, Deus te abençoe. E já era, o cara vai embora condenado. Nós não podemos ser suscetíveis às circunstâncias, às pessoas. Provérbios fala algo interessante, né? Que a palavra branda, ela desvia o furor, desvia a ira. Provérbios também vai falar que nós não devemos responder o tolo na sua tolice. Então a gente precisa pedir essa sabedoria de Deus. A gente precisa pedir essa sensibilidade do Espírito Santo, porque com alguns você vai ter que falar mais firme, com outros você que vai ter que fazer o teu ouvido de pinico. Você vai ter que ouvir, entender as necessidades dele. E é o que o Felipe faz. Ele diz assim, você compreende o que lê? Ele faz uma pergunta e deixa o etíope falar. Felipe não se apresenta como uma resposta sem antes entender qual é a dúvida. Ele não chega dizendo assim, ó, bota a mão na carruagem e diz assim, ó, escuta aqui, um anjo me mandou. Assim diz o Senhor. Sua raça de víbora, arrependa-se. Ele não faz isso. Ele pergunta. Há uma sensibilidade. Primeiro ele tenta entender qual é a questão do etíope para então entrar com a resposta. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que a palavra de Deus é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a correção. É a partir dela que a gente vê o que está errado em nossa vida e pode começar a praticar o que é certo. Versículo 17 vai dizer que Deus usa a sua palavra para tornar os homens, então os seus filhos, né, os cristãos, preparados, prontos para toda boa obra. Então a gente precisa olhar para esses textos e entender e tirar isso aqui como exemplo. Foi essa postura de Felipe de deixar o homem falar que conquistou a confiança do etíope. O problema é que às vezes a gente tem uma síndrome de revelado, né? Não, eu sou o mais revelado de todos, eu não preciso saber o que o outro está pensando, eu já sei, Deus já me mostrou tudo. E eu chego e digo assim, Anderson, eu sei que é isso, isso, isso e isso. O Anderson falou, nada a ver isso aí. Mas por educação, às vezes nem fala. E eu saio achando que preguei o evangelho, e o Anderson fingindo que ouviu. Ouça. Aprenda a ouvir. Essa aproximação precisa ser sensível e não só suscetível. A pessoa está perdida? Tá. Ouça ela. Ouça qual é a porta que ela vai abrir para que você entre com o evangelho. E isso serve tanto para o evangelismo, que seria o ponto inicial da pregação do evangelho, como para o discipulado, que é o caminhar junto. Ouça a pessoa. Ouça. Depois que você ouvir, aí você apresenta a Bíblia. Aí se ela não quiser ouvir, bom, aí o problema já é outro. Mas ouça primeiro. Nós vemos em primeiro lugar então a disposição de Filipe em obedecer, e obedecer plenamente. Ele ouviu, foi e se aproximou. Em segundo lugar, nos versículos 32 a versículo 38, nós vemos a disposição de Filipe em pregar. Versículo 32 diz, esta era a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe, pregou as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água, então o eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Nada te impede de ser batizado se você crê de todo o coração. Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eles desceram, mandaram parar a carruagem, desceram, entraram na água, foi batizado e aí Filipe some. Milagrosamente, sobrenaturalmente, Filipe some. E o eunuco não torna a vê-lo. Mas ele segue o seu caminho com grande alegria. Existe uma diferença abismal entre comentar sobre Jesus e pregar sobre Jesus.
A maioria de nós se tornou profissional em comentar sobre Jesus. Alguém fala para a gente, alguém mostra, abre uma porta para a pregação do Evangelho e a gente comenta sobre Jesus. Não, é verdade, mas Jesus está no controle, né? Eu não estou dizendo que às vezes a gente não tem tempo de falar. Às vezes tu está numa situação ali que a situação impede que você desenvolva o assunto. E essas palavras, que parecem às vezes ser tão genéricas, podem fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Já contei aqui, mas vou repetir isso. Teve 2 anos, enquanto eu estava na faculdade, eu estudei com uma mulher vinda da Angola. E ela foi evangelizada, e enquanto ela estava sendo evangelizada, ela não entendia praticamente nada do que era dito a ela. Nada. A única coisa que ela entendeu da boca da missionária foi: Jesus te ama. Foi só isso que ela entendeu. Quando ela chega em casa, a noite dela, que era para dormir, ela passa em claro. E aquilo ali remoendo dentro dela: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. No outro dia ela foi procurar a missionária, e aí junto com uma tradutora, ela ouviu a pregação do Evangelho, se converteu, veio para Ijuí estudar teologia e retornou para o seu país para ensinar teologia lá, naquele lugar. Só 3 palavras. Então não é que essas palavras não devem ser ditas. Existe momento onde a gente vai só de fato poder comentar. Mas muitos de nós, podendo pregar, apenas comentam. E muitas vezes porque não há em nós algo para ser pregado. Porque essa pregação não são só palavras, mas envolve o testemunho. Ensinem a obedecer e não apenas ensinem. Envolve o testemunho que devemos dar na pregação do Evangelho. Felipe pregou. Ele não comentou apenas. Felipe pregou as boas novas de Jesus Cristo. O texto citado de Isaías, ali no versículo 32 e 33, está em Isaías 53, versículos 7 e 8. E lá a gente vê o texto completo, né? A gente não tem detalhes de como foi a pregação de Filipe, mas é possível entender o conteúdo dela, já que ele pregou a partir desse texto. A partir do texto de Isaías 53, 7 e 8. No versículo 7 de Isaías 53 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Jesus se ofereceu como um sacrifício voluntário. Ele foi para o abate, ele percorreu todo aquele caminho da cruz sem abrir a boca. Sem dizer: não, eu sou inocente. Sem tentar uma defesa. Pelo contrário, quando ainda foi lhe dado a oportunidade de se defender, ele deixa claro de que aquela era a direção de Deus. De que aquele era o movimento que Deus estava fazendo. Ele entendia que aquilo era o que devia ser feito. Então a primeira parte do sermão de Filipe talvez foi esse. Jesus se ofereceu como um sacrifício voluntário. Ninguém forçou ele. As pessoas que o mataram são responsáveis. Mas ninguém poderia tirar a vida de Jesus sem que ele tivesse entregado. Ele entregou e a tomou de volta. Ele matou a morte. Ele venceu o sepulcro. Ressuscitou no 3º dia. Abriu os céus e prepara a morada para nós. Talvez foi por aí a pregação de Filipe. Não foi um comentário sobre Jesus. O versículo 8 de Isaías 53 diz: condenado injustamente, ou seja, não havia pecado nele. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes. Interessante essa parte, né? Porque era justamente a situação do eunuco. Ele morreria sem deixar descendentes. Olha o texto que esse camarada estava lendo quando Filipe chegou. Olha o momento que Deus preparou na sua soberania para que o Evangelho fosse pregado, para que Jesus fosse pregado. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho.
mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Jesus não tinha pecado, mas morreu pelos nossos pecados. Jesus foi condenado injustamente e parecia que tudo estava acabado. Esse era o clima da conversa dos dois discípulos no caminho de Emaús, você lembra? Lucas 24. Eles estavam tristes, deprimidos, porque Jesus havia morrido. A pregação, o conteúdo da pregação de Filipe aqui a esse etíope, não foi um comentário apenas a respeito do Evangelho, mas foi uma pregação. Jesus não pecou, mas assumiu a responsabilidade pelo meu e pelo seu pecado. Ele morreu por isso, mas ele venceu a morte e ressuscitou. Por isso, hoje, eu e você, podemos nos alegrar na esperança da vida eterna. Foi essa a alegria do etíope. Ele entendeu isso. Por isso que o texto diz que ele prossegue no seu caminho cheio de alegria. Essa é a pregação das boas novas a respeito de Jesus. É falar sobre o pecado. É falar sobre um Jesus perfeito. É falar que ele morreu em nosso favor. É falar que ele ressuscitou, que ele vai voltar para nos buscar. Não é comentar sobre Jesus, mas é pregar de fato o Evangelho. Perceba que quando o Evangelho é pregado e recebido verdadeiramente pelo pecador, há sempre uma resposta prática e visível. E a resposta aqui do etíope é o batismo. Eu falei sobre isso no sermão dessa série. Quando a gente pensou ali sobre Jesus dizendo: vão, façam discípulos de todas as nações, batizem-os em nome do Pai, do Filho. Então, fazer discípulos é a ordem que Jesus está dando. Sair do lugar é a condição para fazer discípulos. Mas o como fazer discípulos é batizando e ensinando. Muitas vezes a gente comenta sobre Jesus e não prega Jesus. Tanto é que na maioria das vezes no nosso evangelismo, o batismo não é nem mencionado. Como é que esse etíope sabia que ele devia ser batizado? Porque Filipe falou. Muitas vezes nós menosprezamos a ordenança que Jesus nos deu do batismo. É por isso que tem tanta gente que acha que é possível viver com Jesus sem assumir publicamente um compromisso com ele, através do batismo, cumprindo plenamente o que Jesus mandou. E é por isso que, por outro lado, há tantas pessoas que se batizam aos montes, mas vivem como se não conhecessem Jesus. Ainda há outras pessoas que chegam a se batizar mais de uma vez, 2, 3 vezes, porque a primeira não valeu. A resposta aqui é o batismo. Está aberto. As inscrições para a turma, para quem tem interesse em ser membro da igreja, para quem tem interesse em se batizar, está aberto. Nós temos 7 inscritos. Eu não vou esperar muito mais tempo. Então, se você tem esse desejo, venha me procurar. Você ainda não é batizado, mas você tem compreendido o Evangelho, você tem esse desejo, ou só quer saber, curiosos são sempre bem-vindos também. Venha me procurar. Dentro de algumas semanas, nós vamos iniciar a nova classe. Agora, perceba que aqui, enquanto Filipe prega o Evangelho, não apenas comenta o Evangelho, o apelo do texto parte do pecador e não do pregador. Às vezes a gente encontra muitos pregadores, muitos evangelistas, muitas pessoas que vêm pregar o Evangelho para nós, que querem insistir que a pessoa receba, né? Vai, por favor, quase pedindo ajuda para Jesus, né? O diabo está ganhando, vamos lá, vamos dar uma forcinha para Jesus. Como se Jesus precisasse da pessoa. Mas diante da verdadeira pregação do Evangelho, o apelo não parte do pregador, mas parte do pecador. É o etíope que diz: o que me impede de ser batizado? Eu creio, eu quero isso para mim. E eu quero isso na sua totalidade. Esse é o exemplo que nós vemos também em Atos 2, quando Pedro está pregando ali depois da descida do Espírito Santo, e ele explica o que está acontecendo. Aqueles homens, eles ficam constrangidos,
em seu coração, quebrantados em seu coração, e clamam, eles perguntam para Pedro: irmãos, o que faremos? E a resposta de Pedro então é: creiam no Evangelho, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Mas o apelo parte das pessoas. É o pecador que precisa entender que ele é pecador e precisa de Jesus. E não nós entender por ele e dizer assim: viu, vamos por aqui, confia em mim que vai dar bom. Não é. Porque se nós convertemos as pessoas, qualquer coisa desconverte. Não precisa nem o diabo botar a mão. Porque às vezes a gente fica nessa, né? Não, o diabo está roubando as pessoas. Está nada. Está desviado. Nunca foi. Nunca foi crente de verdade. Porque muitas vezes foram convertidos por emoções. Foram convertidos por apelos de pessoas. E não por apelos do Espírito Santo. Irmãos, eu creio nisso com todo o meu coração. João 10 fala sobre isso. Jesus dizendo: as minhas ovelhas estão na minha mão e ninguém tem poder de arrancá-las. Eu pertenço a Jesus. Você pertence a Jesus. Talvez o que você precisa fazer hoje é entender que há mais resposta para ser dada. Talvez hoje você precise entender que há um movimento novo que você precisa fazer. Sair desse comodismo, do conforto, de achar que está bom assim. Não está. Vamos lá, seja franco, seja verdadeiro. Olhe para a sua vida e perceba: não está. Quanto tempo você está aqui? Você deveria estar pregando bem mais. Ah, mas eu só estou há um mês. O quanto você já ouviu esse um mês? Já é muito para quem não sabe nada. Pregue, testemunhe a respeito de Jesus. Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Na sexta-feira, antes do PG dos adolescentes aqui, eu estava falando no celular com o Carlos. Foi aquele momento, Carlos, eu estava falando contigo no telefone. E aí eu estava indo ali para a esquina, porque eu não sei se vocês têm essa loucura também, que às vezes quando está falando no telefone tem que estar caminhando de um lado para o outro. E eu estava caminhando. Cheguei ali na esquina, tinha deixa eu usar um termo aqui politicamente correto. Tinha um prato espiritual. Um prato servido, usado dentro de ritos religiosos de outra comunidade. Era uma folha de bananeira, dividida em 4 porções de pipoca, 4 metades de banana e mel por cima. E aí, quando eu vi aquilo dali na esquina da igreja, eu pensei: não é possível. Enquanto eu falava com o Carlos, eu chutei aquele negócio até lá ao meio da rua. Não porque assim, tô nem aí para isso aqui. Mas irmãos, eu sei de quem é essa igreja. Eu sei de quem é essa igreja. Essa igreja é de Jesus Cristo. Eu fui conversar com o ChatGPT para entender melhor o que é uma ferramenta de pesquisa, para entender melhor o que significava esses elementos aí. Folha de bananeira, banana, pipoca, mel. Não vou lembrar de tudo, obviamente, não vou ficar estudando essas coisas. Mas basicamente envolve renovação espiritual, envolve aliança, envolve transformação, envolve preservação. E aí, essa turma, eles colocam nas esquinas, porque eles acreditam que é cruzamento de energia, é ponto de encontro das energias. E colocam isso na esquina de igrejas, muitas vezes, não para afrontar, segundo a ferramenta de pesquisa, não para afrontar, mas porque acreditam que na igreja já é um ponto onde existe uma energia espiritual. Então é mais ou menos para surfar na onda e potencializar o negócio. Irmãos, não me importa se a intenção foi mal ou ruim. A gente não anda com isso de jeito nenhum. Porque o Evangelho não permite isso. E ainda que a ferramenta de pesquisa que eu usei me dissesse é importante entender a intenção da pessoa que fez, quando eu comecei a olhar para o significado dos elementos, nada me tirava da cabeça que é esses caras tentando de alguma forma renovar o nosso entendimento, transformar a nossa consciência e provocar alguma coisa em nós, porque a gente daqui a pouco está lá junto com eles. Mas assim, deixa eu falar para você, esse assunto é sério, mas
Por que eu chutei isso com tranquilidade? Porque eu sei que o inferno e nada, nenhuma outra coisa, prevalece sobre a igreja de Jesus Cristo. As minhas ovelhas estão na minha mão e nada tira elas da minha mão. Que descanso é saber disso. Essa deve ser a nossa pregação. É a esse tipo de pregação que as pessoas devem responder. É a esse tipo de pregação que as pessoas devem produzir o seu próprio apelo. É diante dessa pregação que as pessoas devem dizer: eu quero isso. Eu quero essa segurança, onde eu não encontro em lugar nenhum. Eu quero essa salvação, onde não pode ser encontrado em lugar nenhum. Pregar, portanto, é levar as pessoas ao entendimento de que precisam assumir um compromisso verdadeiro e público com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque existem muitas pessoas, a gente já ouviu um testemunho aqui dentro da nossa igreja, nas seguintes palavras: porque a minha mãe, no domingo ela ia no culto e na segunda ela ia no saravá. Mas pregar de verdade é levar as pessoas a entender que não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe comunhão nem com qualquer outro tipo de coisa que possa parecer mais ou menos bom. Atos vai dizer que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos debaixo do céu, senão Jesus Cristo. É somente Ele. É somente Ele. Somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. E nós precisamos pregar de tal forma que as pessoas entendam que devem, que precisam assumir um compromisso de verdade. Filipe fez isso. A disposição de Filipe era essa: obedecer, e obedecer de forma completa. Ele ouviu e foi. Ele ouviu e pagou o preço de se aproximar, de entender o que estava se passando do outro lado. Há uma disposição em Filipe de pregar, e não apenas comentar sobre Jesus. Tanto é que foi a partir desse texto que ele pregou as boas novas. Não foi só nesse texto, mas foi a partir dele. A exemplo de Estevão, que a gente viu na semana passada. A exemplo de João Batista, que nós vimos na outra semana. Eram homens de Deus, mensageiros do Evangelho, que conheciam a palavra de Deus. Como é que está a sua leitura da palavra? Porque às vezes a gente vê uns crentes meio frustrados, né? Amargurado com o Evangelho. Assim: pastor, eu prego e ninguém se converte. Talvez é porque é você que está pregando. Se você deixar a palavra pregar, os pecadores se converterão. O grande movimento da reforma fica marcado pela figura de Martinho Lutero, e quando tentam trazer crédito a ele, ele diz: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Então pare de pregar você e pregue a palavra. Conheça a palavra e pregue a palavra. Terceiro e último lugar, nos versículos 39 e 40, nós vemos a disposição de Filipe em ir de novo. Ele já tinha ido. Ele já estava na missão, ele já estava no caminho. Mas existe uma disposição de Filipe em ir de novo. Olha o que diz o versículo 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Filipe foi tirado por Deus de um lugar onde muitas pessoas estavam sendo transformadas pelo Evangelho, para ir a um lugar deserto e ver o Evangelho transformar uma única pessoa. Ele já tinha ido a Samaria. Ele já tinha feito esse movimento, cumprindo aquilo que havia sido dito em Atos 1:8. Quando descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão poder e se tornarão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Filipe estava lá. E ele sai de Jerusalém. Em Samaria,
Felipe foi pregar em Samaria. Em toda a região da Judéia e até os confins da terra. É interessante lembrar da lenda da época, né? Que lá o sul do Egito era conhecido como isso, o fim do mundo. Mas isso é só ilustração. Não, o texto não sugere algo nesse sentido. Mas não importa se é uma pessoa ou uma multidão. O valor de uma alma, segundo Jesus Cristo, vale mais do que o mundo inteiro. Filipe, como mensageiro do Evangelho, já tinha ido a Samaria, agora a esta estrada deserta e foi levado para outro lugar novamente. A mesma submissão que houve em Filipe deve também haver em nós. Não importa quantas pessoas já ouviram o Evangelho da sua boca. Não importa quantas pessoas já ouviram o Evangelho da minha boca. É hora de ir de novo. Levante-se e pregue. É hora de ir de novo. Devemos ir e pregar o Evangelho para que as pessoas saibam e experimentem da alegria e salvação que há em Cristo Jesus. O eunuco seguiu o seu caminho com alegria. Por quê? Porque Deus colocou alguém no caminho do eunuco para mudar a história dele. Ele nunca mais viu Filipe. Mas, segundo relatos extra-bíblicos, historiadores, não muito tempo depois, já ali no 2º, 3º século da história da igreja cristã, existe uma igreja pulsante, crescente, viva na região da Etiópia. A Bíblia não fala sobre nenhum outro. A Bíblia relata com detalhes esse episódio. Quem será que foi um dos homens de Deus usado para levar o Evangelho para a Etiópia? Com certeza foi esse eunuco. O eunuco seguiu o seu caminho com alegria, pois ele sabia que não era Filipe o seu Salvador. É natural que a gente sinta apego com aqueles que pregam o Evangelho a nós. É natural que sintamos apego, afeto, amor, paixão por aquelas pessoas que pregam o Evangelho a nós. Mas essas pessoas jamais serão o nosso Redentor. Nunca serão o nosso Cristo. A nossa vida nunca deverá ser fundamentada nesses mensageiros, mas sim naquele que é representado através desses mensageiros. É por isso que o eunuco segue o caminho. Porque não era Filipe o salvador dele, mas era o próprio Cristo. Você está disposto a ir de novo? Você está disposto a ir de novo, a sair do seu lugar e a pregar de novo? Talvez até num deslocamento geográfico mesmo. E se Deus te chamar para ir para o fim do mundo? Como é que está a sua intimidade com Deus para ouvir e discernir isso? Porque a ideia da grande comissão é essa. É alcançar os confins da terra. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, Deus está a todo momento nos direcionando. Precisamos aprender a ouvi-lo. Para ouvir e entender o que Deus está dizendo, é preciso ter intimidade. Caso contrário, você vai perguntar para Deus assim: Deus, eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita? E Deus vai dizer: vai. E daí você vai dizer: tá, mas para a esquerda ou para a direita? E Deus vai dizer: vai. Isaías fala sobre isso. Haverá uma voz atrás de vocês. E essa voz vai dizer: prossigam por esse caminho. Para ouvir a voz de Deus é necessário ter intimidade. Para entender é necessário ter intimidade. Deus deseja salvar pessoas através da sua vida. Não ignore ou fuja desse privilégio. Talvez há pessoas aqui dentro que estão esperando ouvir ensinamentos mais profundos a respeito do Evangelho e você está aí, com as pernas amortecidas, de tanto tempo que faz que não movimenta.
Devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo a partir da Escritura, não apenas comentar sobre ele a partir das nossas experiências, porque nisso a gente é bom. Que a nossa pregação seja cheia de Jesus Cristo e do seu Evangelho, e seja vazia de nós, vazia do nosso ego, vazia do nosso orgulho. A nossa missão, irmãos, é fazer discípulos de Jesus e não nossos. As pessoas precisam ouvir a pregação do Evangelho, precisam crer e se alegrar em Jesus de tal forma que, se nós em algum momento fizermos falta na vida dessas pessoas, elas continuarão crendo. Porque nunca foi a nossa intenção se apresentar como Cristo a essas pessoas. Os discípulos não são nossos, são de Jesus. Uma das maiores alegrias que alguém pode experimentar é de ser instrumentos de Deus para a transformação de alguém. É poder ouvir: Deus usou a tua vida para que eu conhecesse o Evangelho. Somos chamados para pregar a todos quanto possível. Portanto, olhe ao seu redor, para todas as áreas de relacionamento, e se pergunte: quem ainda não ouviu uma pregação do Evangelho de Jesus Cristo? Irmãos, é hora de ir de novo. Tem muita gente à nossa volta fazendo orações que precisam de resposta. Eu e você, como mensageiros de Cristo, somos essa resposta. Porque nós iremos a eles e levaremos a presença de Jesus. Amém? Nós recebemos uma missão e iremos cumpri-la. Através de nós, o mundo conhecerá e se alegrará em Jesus. Coloque-se em pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Teu nome pela Tua palavra. Louvamos ao Teu nome porque é através da Tua palavra que somos encorajados, somos consolados, somos desafiados. Obrigado, Senhor, porque é apenas através da Tua palavra que somos regenerados, nascidos de novo. É através da Tua palavra que somos feitos novas criaturas. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Teu povo entenda o privilégio que é ser instrumento Teu para alcançar outras pessoas. Enche-nos, ó Deus, desse amor. Esse amor que é profundo, esse amor que é imenso, esse amor que cobre multidão de pecados, esse amor que nos resgatou, esse amor que nos alcançou e agora quer usar as nossas vidas transformadas para alcançar outros. Deus, nós cremos que é só Tu que pode trazer vida aos corações. Não é comentários a Teu respeito, mas é a boa e verdadeira pregação a Teu respeito. Levanta nessa igreja, Senhor, um povo comprometido com o Teu Evangelho. E que esse povo seja exemplo para aqueles que estão chegando. E até mesmo aqueles que estão chegando possam entender que isso não é coisa só de crente velho, isso não é coisa de crente maduro, é coisa de crente. Alcançar o mundo é uma ideia de Deus e é uma ideia que Deus concretiza através de todos aqueles que creem em Seu nome. Nos ajuda a entender isso, Senhor. Que possamos, ó Pai, ter a certeza da Tua promessa, de que no meio da missão, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, em todos os momentos, até o fim dos tempos. Que possamos nos agarrar nessa verdade e descansar. E que nada vai nos separar do Teu amor. Com essa certeza, que possamos ser instrumentos Teus para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. É a nossa oração. Amém.
Amém? Não parece que você está alegre com isso, cara. Você recebeu essa vida em seu coração? Demorou um pouquinho. Você recebeu essa vida em seu coração? Aí já foi exagero, né? Mas a vida com Cristo é isso. É um exagero. Enche-nos, transborda e alcança outras pessoas. Em nome de Jesus, que você entenda, que nós como igreja entendamos, é hora de ir de novo. Tem gente aí fora que precisa ser alcançado. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana e uma boa pizza aí para quem vai comprar. Em nome de Jesus.